Amém, queridos? Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a vida de Paulo, sobre alguns aspectos da vida de Paulo que de alguma maneira se assemelham muito a alguns aspectos da nossa vida, daquilo que nós temos vivido, daquilo que nós temos entendido, o que é viver o Evangelho, o que é o cristianismo, o que é ser cristão. Quero que você abra comigo a sua Bíblia em Atos, capítulo 9. Nós vamos ler alguns versículos e à medida que a gente for lendo, eu vou dizendo para vocês, com relação a Paulo, o que nós podemos estudar, o que nós podemos aprender aqui nesse texto. Então, Atos, capítulo 9, a partir do verso 1, nós vemos aqui, verso 1 e 2, diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, foi ao sumo sacerdote, e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, para que quando ele encontrasse homens ou mulheres que eram do caminho, que ele pudesse trazê-los presos a Jerusalém. Esse caminho aqui era o nome dado à igreja, aqueles que seguiam a Jesus. Então a gente vê aqui que Paulo ele era muito dedicado naquilo que ele se propunha a fazer. Paulo perseguia a igreja, perseguia os cristãos, porque ele cria que os cristãos estavam errados. Ele cria que os cristãos não eram de Deus. Então Paulo, como um estudioso, ele se dedicava o dia todo, o tempo todo, a perseguir os cristãos, porque assim ele cria. Então ele era dedicado ao que ele cria. E a gente vê hoje muitos cristãos, muitos chamados cristãos, que eles são frequentadores de igrejas. Eles são aqueles que estão todo dia na igreja, estão todo dia em eventos da igreja, mas não entenderam o seu chamado. Querido, nós não fomos chamados para ir na igreja. Nós não fomos chamados para assistir vídeos. Nós somos chamados com um propósito. Cada um de nós tem um chamado específico da parte de Deus para sermos igreja. Eu sempre digo para vocês, nós não somos chamados para irmos à igreja. Nós somos chamados para sermos igreja. E a gente vê que Paulo, a maneira dele, do modo dele entender, ele era extremamente dedicado, ele era chamado para perseguir a igreja. E nós que somos chamados para viver a igreja, muitas vezes não nos dedicamos 10% do que Paulo se dedicava para perseguir a igreja. E o texto continua aqui no verso 3, dizendo: E quando ele viajava, ao aproximar-se de Damasco, repentinamente brilhou uma luz do céu ao seu redor. Repentinamente. Quer dizer isso, que a vida de Paulo, ela mudou de repente. Num estalar de dedos, a vida de Paulo mudou. Ele passou de perseguidor a pregador. Um segundo que ele teve um encontro com Jesus, a vida dele mudou radicalmente. E é isso que uma vida deve fazer, ou é isso que deve acontecer com uma vida quando ela tem encontro com Jesus. Quando você se encontra com Jesus realmente, verdadeiramente, a sua vida não pode continuar a mesma. Senão esse encontro não foi com Jesus. Porque se você é impactado pelo encontro que você tem com Jesus e continua da mesma forma, alguma coisa está errada. A gente vê aqui no texto que Paulo ele nos relata a vida dele, realmente o que quer dizer uma conversão. O que é uma conversão? É você estar caminhando para um lado e depois você volta e caminha no sentido contrário. Isso é uma conversão. E Paulo experimentou essa conversão quando ele teve um encontro com Jesus. E aí cabe a reflexão para nós hoje. Quando nós nos convertemos, quando nós nos encontramos com Jesus, a nossa vida também mudou? A nossa vida teve uma conversão? Virou de cabeça para baixo? Ou nós continuamos com a mesma vidinha que a gente tinha antes? Para quem continua com a mesma vida, não houve conversão, não houve um encontro verdadeiro.
Essa pessoa não é uma nova vida, uma nova criatura. Ela continua sendo uma frequentadora de igreja. Ela continua sendo parte de um grupo que se diz crente, que se diz cristão. Mas se a vida dela não mudou, ela não experimentou o encontro real com Cristo. O texto continua aqui no versículo 4 e 5. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele disse: Quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti chutar contra os agrilhões. Então a gente vê a partir daqui algumas coisas que implicam na transformação da vida de quem encontra a Jesus. A primeira pergunta que Saulo fez é: Jesus, quem é o Senhor? E essa pergunta eu quero fazer para você hoje. Quem é Jesus para você? Jesus é uma pessoa boa? Jesus é um profeta? Jesus é o Filho de Deus? Jesus é o seu Salvador? Quem é Jesus para você? Que diferença Jesus faz na sua vida? E que diferença a sua vida faz na vida dos outros a partir do momento que você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador? Nós vemos na vida de Paulo que ele passou de perseguidor a pregador. E a partir do momento que ele tem um encontro com Jesus, a vida dele, as atitudes dele, o palavreado dele muda radicalmente. Como tem sido isso na tua vida? Você tem sido transformado ou você tem continuado a mesma coisa? A palavra de Deus diz que nós devemos ir a Jesus do jeito como nós estamos. Mas a partir do momento que a gente chega, a gente nunca mais vai ser o mesmo. A gente vai e chega como estamos, mas jamais podemos continuar como nós estávamos. O encontro com Jesus, ele precisa fazer em nós, produzir em nós, algo que nos transforme de dentro para fora. Não aquilo que a gente entende como lei, que você pode, não pode, isso é de fora para dentro, isso não transforma ninguém. A transformação tem que ser de dentro para fora. O Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo, ele dentro de nós, de dentro para fora, ele começa a produzir uma transformação na nossa vida, nas nossas atitudes, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos, em tudo que nós fazemos. Nós passamos a ter uma vida diferente daquela que tínhamos antes do encontro com Jesus. Seguindo aqui no texto, nós vemos no versículo 4 e 5 que a primeira coisa que nós vemos é mudar a forma de ver Jesus. Nós temos que olhar para Jesus e vermos como Ele é. Nós temos que olhar para Deus e vermos Deus como nosso Pai. Nós não podemos olhar para Deus e ver alguém que está pronto a nos castigar, que está pronto a nos punir. Nós temos que olhar para Deus como alguém que nos ama, que quer nos ensinar, que quer nos dar uma vida abundante, que quer, pela graça, nos dar a salvação. A segunda coisa está no versículo 6 e 7. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E disse o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que tu deves fazer. E os homens que viajavam com ele pararam atônitos, ouvindo a voz, mas não vendo nenhum homem. Então nós vemos aqui a segunda característica daquele que é transformado, é obedecer antes das coisas acontecerem. Nós vemos que ele caiu e ele já não sabia mais o que fazer, ele não enxergava mais, e ele disse: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? E Jesus então deu a instrução para ele, e ele simplesmente obedeceu. Eu quero mais uma vez traçar um paralelo com a minha vida e com a sua vida. Qual foi a última vez que você perguntou para Jesus: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Essa é uma pergunta fundamental na vida de qualquer cristão, mas é uma pergunta extremamente difícil, porque muitas vezes a resposta que Deus vai nos dar é nós fazermos algo diferente daquilo que a nossa carne quer, daquilo que eu quero.
Deus quer algo muito além disso. Então, qual foi a última vez que você perguntou: Jesus, o que o Senhor quer que eu faça? Não deixe de fazer essa pergunta e peça para Deus te dar graça para você, como Paulo, obedecer antes de ver o que vai acontecer. Paulo não sabia o que ia acontecer depois, mas ele simplesmente obedeceu o que Jesus mandou ele fazer. Ele se levantou e foi. Quero dizer para você hoje, eu não sei se você está caído por alguma razão, levanta-te e faça aquilo que Jesus mandou você fazer. Não importa se é difícil, não importa se você entende, se você não entende, simplesmente obedeça, porque a ordem de Jesus, ela é perfeita, assim como a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. Então, quando você se dispõe a obedecer a ordem de Jesus, você então experimenta a vontade boa, agradável e perfeita de Deus. A terceira está nos versículos 8 e 9. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via nenhum homem, mas guiaram-no pela mão e o levaram para Damasco. E ele ficou 3 dias sem visão, e não comeu e nem bebeu. Aqui nós vemos que nós devemos aprender a esperar quando Deus está trabalhando em silêncio. Se existe uma coisa difícil para o ser humano, é esperar em Deus, ainda que não veja nada. É esperar Deus trabalhar no silêncio. Muitas vezes as pessoas falam: mas eu não estou vendo Deus fazer, não estou vendo as coisas acontecerem. Paulo também não. Aliás, Paulo não via nem o que Jesus estava fazendo e nem o que ninguém estava fazendo, porque Paulo estava cego. Mas na sua cegueira, no silêncio, Deus não falou nada, ele não via e não ouvia. Ele obedeceu e esperou, porque ele sabia que Deus estava trabalhando. Se hoje você está numa situação que você não está vendo nada, você não consegue perceber a ação de Deus na sua vida, faça como Paulo fez. Obedeça enquanto Deus trabalha no silêncio, porque Ele está trabalhando em seu favor. Ele está produzindo em você aquilo que precisa ser produzido. Ele está fazendo com que você aprenda alguma coisa para te dar algo grande lá na frente. Não se importe se você está vendo ou não. Creia que Deus está fazendo. Amém, querido? A quarta coisa é no versículo 10 e 11. Havia um certo discípulo em Damasco chamado Ananias. E o Senhor disse-lhe em uma visão: Ananias. E ele disse: Eis-me aqui, Senhor. E o Senhor disse: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta na casa de Judas por alguém chamado Saulo, Saulo de Tarso, porque eis que ele está orando. E em uma visão ele viu que um homem chamado Ananias entrava e impunha sua mão sobre ele, para que ele pudesse receber a visão. O que Paulo estava fazendo? A palavra diz aqui que Deus falou para Ananias ir, que ele ia encontrar Paulo orando. Olha a situação. Paulo era, há pouco tempo, um perseguidor de Cristo. Ele teve um encontro com Cristo. Ele mudou a forma de ver a Cristo. Ele obedeceu a Cristo, mas ele estava sem ver. Ele estava cego. O que ele foi fazer? Ele voltou a perseguir? Ele voltou a falar mal de Cristo? Ele se desesperou? Não. A palavra fala que ele ficou em jejum, orando, esperando até que Deus, que Jesus falasse com ele o que é que ele tinha que fazer, qual era o próximo passo. Quantas vezes você e eu nos encontramos numa situação difícil e queremos agir, queremos fazer, queremos resolver e não paramos para orar, não paramos para jejuar, para esperar até que Deus nos fale o que é que nós temos que fazer. Paulo tomou essa decisão aqui. E é interessante nós olharmos também a situação de Ananias. Ananias falou aqui no versículo 13: Então respondeu Ananias: Senhor, eu tenho ouvido de muitos acerca deste homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Então Deus chamou Ananias e falou para Ananias ir fazer o bem para alguém que só fazia o mal.
Quantas vezes Deus pede para mim e para você fazermos o bem para alguém? E muitas vezes nós falamos como Ananias, mas Senhor, o fulano ou a fulana, ele é isso, é isso, é isso, é aquilo, aquilo outro. Por que eu tenho que ir lá fazer alguma coisa boa para ele? Por que eu tenho que ser bênção na vida dele se ele é só maldição na minha vida ou na vida dos outros? Esse foi o questionamento de Ananias. E é o questionamento de muitos de nós. Mas Ananias, ele questionou, mas mesmo não entendendo, ele foi e fez o que Jesus queria que ele fizesse. Porque ele fazia parte do plano de Deus na vida de Paulo, que posteriormente viria a se tornar quem ele se tornou, de quem nós estamos falando hoje aqui, 2000 anos depois. Porque alguém se dispôs a estar nas mãos de Deus e a ser parte do milagre de alguém. Você já pensou em ser parte do milagre de alguém? Imagina o privilégio de Ananias, com tanta gente na cidade. Deus escolheu Ananias para ser parte do milagre na vida de Paulo. Quantos Paulos estão esperando por Ananias para que Deus faça na vida deles um milagre? E quantas vezes eu e você somos esses Ananias que Deus chama, mas a gente questiona e muitas vezes não obedece, simplesmente vira as costas e deixa de fazer parte do milagre na vida de alguém. A quinta coisa é que Paulo viveu um processo de discipulado. Veja versículo 18 e versículo 19. E imediatamente lhe caíram os olhos como se fossem escamas, e ele imediatamente recebeu a visão, e levantando-se foi batizado. E tendo recebido alimento, ele foi fortalecido, e esteve Paulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Então nós vemos aqui 4 coisas que precisam acontecer na vida de quem se encontrou com Jesus e de quem está sendo transformado por Jesus. A primeira coisa é uma nova visão. Restaurar a nossa visão das coisas, restaurar a nossa visão de quem é Jesus, de o que é o Evangelho, o que é ser igreja, qual é a nossa posição no mundo enquanto igreja. A segunda coisa, ele foi batizado. Batizado é uma das ordenanças que tem na Bíblia. Muitos de nós falam assim, mas para que ser batizado? Eu já estou na igreja há tanto tempo. É uma ordenança bíblica. No batismo, você testemunha para o mundo que o velho homem morreu e um novo homem nasce a partir do encontro da experiência de conhecer Jesus. Paulo fez isso. A terceira coisa, a palavra diz que ele foi fortalecido. Veja que a palavra é interessante que não fala que ele se fortaleceu, ele foi fortalecido. E se ele foi fortalecido, alguém fortaleceu ele. Quem você tem fortalecido? Quem você tem dado ânimo? Para quem você tem dado alimento? Para quem você tem dado o seu tempo? Quem você tem fortalecido com a tua vida? E em quarto, Paulo foi discipulado. Você tem permitido que alguém te discipule? Você tem permitido que alguém fale na sua vida? Ou você é daquele que acha que sabe tudo, que se vira sozinho? Paulo também sabia tudo. Paulo era muito instruído, mas ele se permitiu ser batizado e depois discipulado pelos apóstolos. Isso implica em ser humilde. Isso implica em entender que sempre tem algo a aprender. E isso implica também em aprender que aquilo que eu sei, eu tenho que repartir. Aquilo que eu tenho que repartir também. E em último, sexto lugar, versículo 20 e 21. E imediatamente ele pregava nas sinagogas que Cristo é o Filho de Deus. Mas todos os que ouviram estavam atônitos e diziam, não é este o que em Jerusalém destruía os que invocavam esse nome, com que intento veio aqui para levar presos os principais dos sacerdotes? A palavra fala que imediatamente Paulo começou a pregar. Pregar e testemunhar é algo que o cristão precisa fazer. Pregar e testemunhar nada mais é do que repartir.
O que é evangelho? O que quer dizer evangelho? Quer dizer as boas novas. E quando você recebe uma boa notícia, você precisa repartir isso com alguém. Quando você recebe uma bênção, você precisa repartir isso com alguém. Quando você recebe saúde, você usa dessa saúde para repartir com alguém. Quando você recebe dinheiro, bens, você usa isso para repartir com alguém. Eu quero encerrar com o versículo 22, que diz assim: Saulo, porém, se fortalecia muito mais e confundiu os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele mesmo era o Cristo. Aquele que tem um encontro com Deus, ele é transformado e ele cresce. Aqui fala que Paulo crescia cada vez mais. Paulo se fortalecia na palavra cada vez mais. É isso que nós devemos fazer. Quando nós temos um encontro com Deus, nós temos que ter a nossa vida transformada. E a nossa vida transformada, ela precisa servir para transformar outras vidas. É esse o propósito pelo qual Deus me salvou, Deus te salvou. Esse é o propósito pelo qual Jesus morreu na cruz por mim e por você. Esse é o motivo pelo qual nós somos igreja. Nós não temos e nem vamos a uma igreja. Nós somos uma igreja com o propósito de abençoar vidas, com o propósito de sermos agentes de milagre na vida dos outros. Que o Senhor possa ter gravado essa palavra no teu coração. E que você, assim como Saulo, se transforme em Paulo. Assim como Paulo, você seja instrumento na vida de todas as pessoas com quem você tiver contato. Na vida de todas as pessoas que passarem pelo seu caminho. Que você seja um agente de milagre na vida deles. Amém? Amém.